Olá, queridos alunos do oitavo ano. Espero que a rotina de estudo de vocês estejam indo bem. Aqui nós estamos partindo para a aula 2. Quem fala com vocês aqui é o professor Ronan. A gente vai dar sequência ao capítulo de revoluções na Inglaterra, mais especificamente na Revolução Inglesa, né? Lembrando, galera, que na aula 1 a gente falou da morte da rainha Elizabeth I, né? E como ela era conhecida lá como a Rainha Virgem, ela não deixou herdeiros. E nisso quem assumiu foi o primo dela, né, que era rei da Escócia. Ele assumiu como Jaime I, dando início aí à dinastia Stuart. Bom, o que caracterizou, pessoal, a dinastia Stuart, ou principalmente o reinado do Jaime I, que foi o que a gente viu na aula 1, é que era um governo marcado pelo autoritarismo, tá? Ele era um governante muito autoritário. Para a gente dar sequência hoje, nessa aula número 2, tá? A gente vai falar um pouco dessa sucessão de Jaime I, ok? Então, assim, nós veremos como esse autoritarismo, tanto dele quanto de seus sucessores, levou a uma guerra entre monarquia, que é o rei e seus súditos ali, mais fiéis, né? E o parlamento, que aqui no Brasil nós chamamos de Congresso, onde ficam os deputados, ok? Então, como eles se confrontaram aí dentro dessa revolução na Inglaterra? Bom, galera, esse aqui era o sucessor do Jaime I na dinastia Stuart. Esse aqui, ele ficou conhecido como Carlos I, ok? Ele era filho e ele assumiu posterior ao Jaime I. E, pessoal, a característica dele era muito semelhante à característica do seu pai, né? Ou seja, ele continuou naquela política absolutista, né? Lembrando que absolutismo é quando você não tem leis, uma constituição, segue sempre a vontade do rei, do soberano, né? Então ele deu início aí. Bom, o que marcou principalmente esse governo do Carlos I foram os monopólios que ele concedeu à burguesia. Opa! O que seria monopólio? Vamos entender. Pessoal, monopólio é uma exclusividade que você dá a alguém em algum setor. Vamos imaginar, né, o nosso cenário aqui em Brasília, onde vivemos. Se você tiver um problema com a companhia energética de sua casa, que é a SEB, por exemplo, você não pode trocar a SEB, você tem que resolver o seu problema. Por que você não pode trocar a SEB por outra? Porque a SEB tem um monopólio. Se você tem um problema com a CAESB, que é a fornecedora de água da sua casa, você tem que resolver o problema, porque a CAESB tem o monopólio, ou seja, você não pode trocar essa empresa. Se você tem um problema de internet na sua casa, você pode trocar as empresas, porque existem várias no mercado. Agora, quando só tem uma, aí é monopólio. Por exemplo, a SEB, a CAESB, entendeu? Então, ele concedeu os monopólios. Cada segmento ia ter só uma empresa. E esse grupo que governava, pessoal, normalmente quem se favorecia com isso eram os burgueses, né, que é aquela classe comercial, né, de comerciantes que estavam crescendo muito na Europa nesse período, e eles tiveram um boom, né, eles cresceram muito a partir da Idade Média, no final da Idade Média, e tiveram um boom com a Revolução Industrial, que a gente vai entrar também nesse contexto aí há algumas aulas na frente. Bom, mas agora vem a pergunta, pessoal. Ele vendeu cargos públicos. Hoje no Brasil a gente sabe que, bom, pelo menos deveria ser assim, 100%, os cargos públicos você entra através de concurso, você faz prova e os melhores entram, né? Os mais preparados, vamos dizer assim, entram. Só que lá na Inglaterra, no governo de Carlos I, esses cargos públicos eram vendidos. E quem compravam esses principais cargos? Sim, a burguesia, porque eles tinham dinheiro. Tá? Eles eram uma classe europeia que mais estavam crescendo, crescendo em todos os sentidos, inclusive no financeiro. Tá? E
criou novos impostos. Pessoal, quando você cria novos impostos, você prejudica principalmente a camada mais humilde, mais pobre da sociedade. Principalmente, tá, pessoal? Não só os pobres, mas principalmente aos pobres e mais humildes. E qual foi o principal, vamos dizer assim, o principal imposto criado por Carlos I? A gente está vendo aqui, pessoal, nessa imagem aí, é o mapa da ilha da Grã-Bretanha, tá? Então aqui tem alguns países aí, mas o que a gente vai focar é a Inglaterra, tá? Então aqui a gente está falando da Inglaterra. Bom, galera, assim como no Brasil, a Inglaterra tem partes litorâneas, né? A parte banhada pelo mar, certo? Então, o principal imposto que o Carlos I criou tem a ver com essa área litorânea. Esse imposto, pessoal, como a gente está falando de Inglaterra, na língua inglesa, ele é conhecido como tip money, né? O que foi o tip money? Pessoal, ó, nós estamos vivendo épocas aqui nesse nosso contexto de intensa navegação. Então, era sempre um perigo um ataque naval, até porque não tinha aviação ainda, não tinha ataques aéreos. Então, ou você atacava por terra, ou você atacava por mar. Como a Inglaterra é uma ilha, por terra fica inviável. Então, os países litorâneos, os países não, perdão, as cidades litorâneas, ou seja, aquelas cidades que são banhadas pela praia, elas tinham que pagar um imposto de defesa. Ou seja, cada morador, cada cidadão ali pagava impostos para o governo federal, que é para investir na defesa ali via marinha, né? Botar soldados e marinheiros para proteger o litoral. O que o Carlos I fez? Ele, pessoal, esse imposto que já existia, ele ampliou para o interior. Então, as cidades, os estados do interior passaram a pagar também. Aí ampliou, virou tip money. Vamos tentar trazer essa ideologia para como se fosse no Brasil. Imagine que as cidades, os estados litorâneos, como por exemplo Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, esses estados que são litorâneos, eles pagavam esse imposto. Logo, Brasília não pagava. Por que Brasília? Por que o Distrito Federal não pagava? Né? Fazendo essa analogia aí. Porque não é litorâneo. Então, o que ele criou aí? Esses estados do interior, como por exemplo o DF, na nossa analogia, passou a pagar. O problema, pessoal, é porque assim, a alegação do Carlos I é: se os estados do interior não pagarem, fica em desproporção, porque se o litoral paga, o litoral automaticamente protege o interior. Né? Então, isso é que ele alegou. Só que é o seguinte, pessoal, existem certos tributos que entram, que são retalhados, que são lucros, né, que são divididos com cidades litorâneas. Então, esses lucros não eram divididos, só as parcelas pagas que estavam sendo divididos. Essa era a principal queixa da sociedade nessa época aí. Por exemplo, no caso do Brasil, estados litorâneos recebem dinheiro advindo do petróleo, coisa que as cidades do interior não recebem. Ok? Bom, dando sequência aí, pessoal. Opa! Mais uma bela foto do parlamento inglês. Bom, aí nós estamos vendo a bandeira do Reino Unido, né? Que envolve a Inglaterra, tá? Então, assim, no governo do Carlos I, pessoal, quando ele começou a criar esses impostos, ampliar impostos, né? A oposição ao governo do Carlos aumentou muito. E essa oposição vinha de muitos lugares, de muitos setores da sociedade, principalmente dos mais humildes. E os mais humildes, pessoal, eles eram representados por quem dentro do parlamento? Lembrando que são dois grupos políticos dentro do parlamento, que é a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes. Então, quem representava esse povo mais humilde que estava sofrendo aí com o governo de Carlos I? A Câmara dos Comuns, tá?
Então, o que o Carlos I fez? Ele pegou a guarda pessoal dele, também chamada de guarda real, e invadiu a Câmara dos Comuns, mandando fechar, prender e tudo mais. Só que antes, pessoal, do exército do Carlos I chegar até o parlamento, até a Câmara dos Comuns, os populares avisaram, né, aos deputados que Carlos I estava fazendo essa ação, o que permitiu que esses deputados da Câmara dos Comuns fugissem, né? Então, assim, o objetivo do Carlos era prender os deputados de oposição a ele, que eram contra ele. Só que, de antemão, esses deputados aí foram avisados e eles acabaram fugindo do parlamento. Eles saíram do parlamento e, pessoal, não é só uma simples fuga, porque o número de oposição social a Carlos I estava tão grande, estava crescendo tanto, que já tinha pessoas nas ruas fazendo protestos contra o governo. E muito desses protestos eram protestos armados. Então, esses deputados, além de fugir, eles se juntaram aí à população, a tropas armadas que estavam nas ruas para fazer oposição ao governo de Carlos I. Eita, pessoal, olha o cenário que está sendo desenhado aí. O cenário sendo desenhado, pessoal, está lutando pessoas liderando um grupo de ingleses contra outro grupo de ingleses. Quem era contra o rei contra quem era a favor do rei. Então, o nome disso se dá guerra civil. O que é uma guerra civil? É uma guerra dentro de um mesmo país. Pessoas de um mesmo país, divididas em grupos, lutando entre si. Então, a Guerra Civil Inglesa durou 3 anos, teve início em 1642, foi até 1645, certo? Bom, vamos falar um pouco dos dois lados aí dessa Guerra Civil. Primeiro, vamos falar do lado do rei, do Carlos I. Bom, o Carlos I, pessoal, ele tinha ingleses que apoiavam ele. Mas quem eram esses ingleses que apoiavam Carlos I? Eram os ingleses mais ricos, vamos dizer assim. A nobreza, pessoal, é aquele grupo que se destacava lá na Idade Média, naquele período mais que eles eram mais favorecidos junto com a igreja. A alta burguesia. O que quer dizer alta burguesia e baixa burguesia? Pessoal, burguesia a gente está entendendo aqui que é um grupo de comerciantes, certo? Mas aí, qual é a diferença então de alta e de baixa burguesia? Vamos imaginar, na esquina da sua casa, por exemplo, tem um carinha que vende aí um mercadinho, ele tem um mercadinho que ele vende mercadorias. É o famoso, como diria a música do Raul Seixas, os peg-pags, né? Aqueles mercados pequenos. Então, esse cara é um comerciante, tá? Seria um burguês aqui dentro do nosso contexto. Mas existe também um dono do Atacadão Extra, do Dia a Dia, do Forte, do Extra, do Carrefour, que são grandes mercados, grandes redes. Ele também é burguesia. Só que a margem de lucro aí é bem diferente, né? Um dono de um grande mercado, de um Extra, Carrefour da vida, ganha muito mais do que o dono do Peg-Pag da esquina. Então aí começou a se dividir em alta burguesia, que é aqueles que ganham muito dinheiro, e a baixa burguesia, aquele que basicamente vive da subsistência. Ele vende para repor produto e se sustentar. Tá? Então ali ficou baixa burguesia e alta burguesia. Então a alta burguesia, que são os grandes ricos mesmo, que se destacaram nesse período aí econômico, apoiaram o rei Carlos I. Esses dois grupos tinham por característica a religião anglicana, né, aquela do rei, onde o rei manda, né, o Henrique VIII, e o catolicismo, que era a religião da filha do Henrique VIII, que é Elizabeth I. Okay? Então esse grupo aí apoiava o exército de Carlos I. Agora, pessoal, quanto ao exército do parlamento, aí já era um pouco diferente. Quem era que representava o exército do parlamento? Esse exército do parlamento, pessoal, aquele exército que era representado aí
pelos deputados era a burguesia manufatureira. O que é uma burguesia manufatureira? Era aquela burguesia, pessoal, que produzia seus produtos à mão. Ou seja, é o que a gente chamou aqui no slide anterior de baixa burguesia, né? Por que baixa burguesia? Porque eles basicamente praticavam a agricultura de subsistência. Né? Eles basicamente produziam tudo à mão, as etapas toda feita à mão, não tinha aquela questão da máquina. Então eles trabalhavam, vendiam e para comprar matéria-prima e continuar a produção, certo? Fazia parte também do grupo que defendia o parlamento, a Yeoman e a Gentry. Se vocês observarem aí, pessoal, a Yeoman e a Gentry fazendo parte desse produto, mostra que a oligarquia e os produtores rurais estavam do lado do parlamento. Né? Quem era urbano estava basicamente ao lado, os ricos do lado das cidades estavam do lado do rei, mas a elite rural não, estavam defendendo o parlamento aí. E eles já eram puritanos ou presbiterianos, que é aquela religião vinda lá de João Calvino, né? Não é Carlos, é Calvino. Então, essa religião é a religião que a gente chama de calvinista, certo? Porque na Inglaterra o nome mudou, virou puritanos ou presbiterianos. Bom, pessoal, nesse período de guerra, houve um certo destaque para esse jovem rapazinho aí que vocês estão vendo, que ele é considerado dentro da hierarquia inglesa, dentro da história da Inglaterra, como um dos grandes líderes que a Inglaterra já teve. O nome dele é Oliver Cromwell. Então, quem é o Oliver Cromwell dentro desse contexto? Ele era líder do exército do parlamento. Então, ele que ia para a rua lutar contra o exército do rei, liderar o exército do parlamento contra o exército do rei. Só que ele criou, pessoal, por que ele recebeu tanto destaque? Porque ele criou um plano de carreira dentro do exército do parlamento, que ficou conhecido como New Model Army. Bom, vamos tentar entender esse processo que ele criou. Normalmente, pessoal, dentro de uma hierarquia, assim, as pessoas colocam pessoas de sua confiança em cargos importantes, em cargos estratégicos. O que o Oliver Cromwell fez? Agora, para você ser promovido dentro do exército do parlamento, não precisa ser apenas importante, você tem que ser bom. Então, se você se destacar na luta, se você se destacar na guerra, você será promovido. E isso encheu os soldados do parlamento de ânimo, de vontade de lutar, de gana. A gente chama popularmente aí de sangue nos olhos. E eles iam para cima porque eles queriam ser promovidos dentro do exército. Né? Promoção dentro da carreira militar implica em várias coisas. Não apenas em ganhos financeiros, mas assim, você eleva sua patente, sua moral dentro do grupo e até para a sociedade como um todo. Então foi isso que ele criou, o New Modern Army. E aí eu não preciso nem dizer que esse projeto que ele criou elevou, né, criou muito sucesso para Oliver Cromwell, o que fez com que o exército do parlamento vencesse o exército real. Então derrubou o rei Carlos I e proclamou a República na Inglaterra. Né? E como defensor da República, infelizmente a Inglaterra voltou a ser monarquia. Bom, então pessoal, a nossa aula de hoje é isso aqui. Para a gente já dar uma introdução para a próxima aula, a gente vai falar aqui só um contextozinho. Na próxima aula a gente vai começar sobre o governo, né, a República na Inglaterra, de Oliver Cromwell. Tá? Então, assim, quando ele assumiu, uma das primeiras medidas que ele tomou foi mandar matar o rei Carlos I, né, para não ter a menor chance do rei assumir o poder ou fazer uma conspiração e voltar ao poder. Né? Então executou-se o rei da Inglaterra, Carlos I, colocando ponto final aí na dinastia Stuart e início da República. Tá? Então agora ele assumiu como presidente da Inglaterra e, pessoal, surgiram dois grupos políticos que será tema da nossa aula número 3, que é os grupos de niveladores e os cavadores. Então, mais detalhes agora na nossa próxima aula
3, ok? Bom, então a gente vai ficar por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima aula aí durante a semana.